Bom dia, hoje é dia 11 de novembro de 2021. Há 16 dias, no final da tarde, eu comecei a sentir uma febre, um pouquinho de tosse, e não sei porquê, por alguma intuição minha, eu tinha certeza que naquele momento o que estava me acometendo era Covid-19. Eu resolvi gravar aqui um pouquinho para explicar um pouquinho dessa minha experiência para quem não teve, também para algumas pessoas que tiveram, a gente compartilhar alguma ideia, mas principalmente para aquelas pessoas que fazem pouco caso dessa doença entenderem um pouquinho do que eu senti nesse período. Foram poucos sintomas que eu tive poucos sintomas, tive tosse, tive febre, dor no corpo, a dor no corpo foi muito incômoda, tive alguma tosse, coriza, que me incomodou bastante, e durou só 3 dias, assim, os sintomas mais típicos duraram só 3 dias. Só que até agora eu estou sentindo efeitos dessa doença. Até agora. Eu, por exemplo, de vez em quando sinto uma tosse estranha. Eu ainda tenho essa voz, você está vendo, quem conhece minha voz sabe que a minha voz não é assim, está um pouquinho fanhosa. E o cansaço ainda me persegue. Ainda em nível muito menor do que já teve no passado, mas ele ainda me persegue. Então, assim, já respondendo algumas perguntas que as pessoas costumam fazer, não tomei nenhum remédio, por duas razões. Primeiro que eu tô convencido que nenhum desses remédios que fazem propaganda por aí funcionam. A única coisa que eu tomei foi antitérmico quando a febre subiu. E no mais, só aquilo que o médico falou, um xarope para facilitar a expectoração, esse tipo de coisa. Mas o principal nem foi isso. Eu tô tão convencido de que essas porcarias não funcionam, que essas drogas não funcionam, que eu nem lembrei. Eu nem lembrei. Eu fui lembrar isso ontem, porque uma amiga me perguntou: você tomou? Eu falei: não, óbvio que não tomei. E não tomei porque não li nada, absolutamente nada, que tenha me convencido que esse negócio tem algum efeito diferente, por exemplo, da água que eu tomei esses dias todos. Então me hidratei sim, tentei descansar, deveria ter descansado mais, mas por uma série de razões eu não pude. Assim, eu comecei a manifestar o sintoma na terça, meus filhos chegaram aqui em casa na segunda, eu sem sintoma nenhum. Quando eu comecei a sentir e soube, eu tinha convicção de que era Covid, não por alguma coisa que eu tivesse feito, por alguém que eu tivesse tido contato, mas intuição, mera intuição. Eu passei a usar máscara dentro de casa, que eu não costumo fazer, e tentei me isolar o máximo possível dos meus filhos, mas é impossível, só eu que faço as coisas aqui em casa, tenho que fazer comida, tenho que fazer, lavar a roupa deles, limpar a casa. Então, dentro da medida do possível, eu descansei quando eu podia, trabalhei esse tempo todo, a maior parte do tempo. Teve dias que eu precisei me afastar sim, porque o incômodo era muito grande, muito grande. Mesmo estando em casa, era inviável trabalhar. Não faltava ar, mas o cansaço, ele me impedia de fazer muita coisa. Pelo menos o que eu considero falta de ar, eu não tive, tá? Vocês vão ver que minha voz, às vezes, eu tenho que parar mais para respirar aqui do que o normal, mas não sei até que ponto isso eu posso chamar de falta de ar, mas foi o principal sintoma, esse cansaço mais incômodo que me persegue até agora, tá? Então ainda tem alguns efeitos mesmo depois desses 16 dias. Na teoria eu não estou mais transmitindo para ninguém, mas os efeitos, os estragos que foram feitos aqui dentro, eles continuam, tá? Então, como eu falei, eu recebi meus filhos um dia antes de começar a sentir o primeiro sintoma. Comecei a usar máscara, mas é impossível você dentro de uma casa, não é uma casa grande, são 2 quartos, um meu e um deles, uma sala, cozinha. É impossível não passar para eles, impossível não ficar circulando o vírus aqui dentro. Esse negócio é muito contagioso, muito contagioso. E mesmo usando máscara, mesmo ficando o máximo de tempo possível isolado no meu quarto, era impossível ficar 100% do tempo. Na sexta-feira, isso depois de terça, né? Sexta-feira eles começaram a sentir febre à noite. E eu não tinha feito o teste ainda, fiquei mais convicto ainda que era Covid. Fiz meu teste no dia seguinte, depois do quarto dia. E aí deu positivo. Fiz o teste deles, também deu positivo. Eles também tiveram sintomas por pouco tempo,
foram 3 dias também, como eu, muito mais leves. Um teve dor de cabeça, ambos tiveram febre, um teve dor de cabeça, o outro teve mais tosse, né? E graças a Deus já estão bem. Nós permanecemos isolados porque o prazo deles ainda não acabou. O meu já acabou, mas o deles ainda não. Mas o fato é que os sintomas deles, mesmo sendo mais leves, também me preocuparam. E esse é o grande problema, assim. A ansiedade talvez seja o pior de tudo. Não é a ansiedade de ficar o tempo todo em casa apenas. É a ansiedade da incerteza. Eu não sei o que vem amanhã. Eu tive parentes que tiveram que internar. Eu não tive, graças a Deus. Todo o meu acompanhamento foi feito à distância. Recebi todo o apoio que eu podia nesse período. Tenho só que agradecer minha namorada, meus pais, minhas irmãs, os amigos, minha terapeuta, todo mundo, meus filhos, que involuntariamente viraram minha companhia nesse período. Então todo mundo me deu o apoio que podia, todo mundo me deu o apoio que podia, só tenho a agradecer esse pessoal. Mas a ansiedade de não saber o dia seguinte, a ansiedade de não saber se aquela dorzinha que apareceu aqui é sintoma ou é só a minha ansiedade, isso acaba com a gente. Isso acaba com a gente. A contagem dos dias mesmo vai avançando e você vai prestando atenção, você vai tentando não ler tudo, mas precisa de ler para se informar, porque você não tem um médico aqui do lado. É bem desagradável, tá? Na teoria eu já podia sair de casa, mas eu vou seguir, como eu falei, até sexta-feira aqui. E nesse tempo todo ficava medindo temperatura, oxigenação, tudo certinho, mas cada vez que você coloca o termômetro, cada vez que você pega o oxímetro, você se assusta, você teme o que vai aparecer ali. Se eu, que tive sintomas leves, tá? Fiquei desse jeito, eu imagino quem tem sintomas graves, quem foi parar em hospital, quem veio a óbito. Sinto muito por essas famílias. Imagino o que foi que essas pessoas passaram. Então eu queria deixar um recado aqui, já está longo demais o que eu estou falando. Primeira coisa, se vacinem. Se vacinem. Nenhuma vacina que eu tomei até hoje foi tão desagradável quanto esses sintomas leves que eu tive na Covid. Nenhuma. Não chega nem perto. Mesmo aquelas que foram tiradas de circulação, mesmo medicamentos aí que foram tirados de circulação, que eventualmente eu tenha tomado, nenhum trouxe efeito que chegou nem perto desses sintomas leves. Repito, leve. Não tive falta de ar. O sintoma mais pesado que eu tive foi o cansaço. Não tive perda de olfato, de paladar, de nada. Mas mesmo assim, qualquer coisa... Eu sei que a maioria da população, eu tive fazendo a conta um dia desse, menos de 10% da população está recusando vacina e tem gente que não está vacinando porque não está conseguindo vacinar em regiões mais remotas. Então, se você faz parte dessa minúscula minoria, se vacine, não corra o risco, tá? Eu não faço ideia de como peguei, não faço a menor ideia. Já avaliei, já liguei para um monte de gente que eu tive contato na semana anterior, as poucas pessoas que tinham algum medo, fizeram o exame e não deu nada, então não faço ideia. Eu ando de máscara o tempo todo. Quem me conhece sabe, eu remo. Quando eu tô na canoa, eu tô usando máscara direto. Eu sou dos poucos que faz isso. E não faço ideia. Simplesmente não faço ideia. Esse negócio é muito contagioso. Então, primeira coisa é essa: se vacinem, usem máscara, mesmo que na sua cidade já tenha sido liberado o uso ao ar livre. Na medida do possível, use máscara. É muito fácil pegar esse negócio, muito fácil. E pensa o seguinte: isso é uma loteria, só que é uma loteria que as chances de ganhar são muito grandes. Uma Mega Sena, você tem uma chance em 50 milhões. A Covid, se você pegar, é 1 em 100 para você ir parar no hospital. 1 em 100 nada, 1 em 10 para você ir parar no hospital, né? E para morrer, sim, 1 em 100, talvez um pouco menor do que isso. Se você tiver vacinado, esse risco diminui muito, mas eu tô com 2 doses e tô aqui gravando esse depoimento para vocês, tá bom? Obrigado pela paciência, saúde a todos e se cuidem.